Bom dia, meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 9 minutos do dia 10 de março de 2022, quinta-feira, e esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje vamos continuar falando sobre notícias da guerra. Sim, são as informações mais importantes que movimentam o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Notícias que movimentam os índices, notícias que movimentam as tomadas de decisões. E vamos começar falando do Ibovespa, como é que ele se comportou ontem no fechamento. O Ibovespa fechou ontem a 113.900 pontos, uma alta de 2,43 pontos percentuais. Uma alta expressiva. Ah, mas a Europa fechou em 7%. Sim, mas para quem estava em queda esses últimos dias, o Ibovespa foi muito bem. Tanto que na semana ele nem recuperou o tanto que caiu, porque ele continua com uma queda acumulada negativa. Então ele na semana ele tem uma performance de 0,50 pontos percentuais negativo. Ele nem recuperou, ele nem saiu do cenário negativo, ele continua negativo na semana. Mas ontem ele fez 2,43 positivo. Por que ele teve essa performance tão boa? Porque ele foi, vamos dizer assim, ele seguiu os mercados mundiais. Estados Unidos tiveram alta, na Europa tiveram 7%, como eu disse, por conta do otimismo relacionado ao fim da guerra ontem. Hoje esse otimismo já se dissipou, as negociações já acabaram, já sem boas notícias, o otimismo já acabou. Ontem o que aconteceu foi o seguinte, 3 pontos estavam na mesa. Coisas que a Rússia queria que fossem feitas, 2 a Ucrânia já está concordando e o terceiro é com respeito a território. Aí no fim, quer saber? Não vão fazer nada e hoje a tendência é de queda. Mas vamos falar de ontem, depois a gente fala de hoje. Finalizar ontem. E ontem o dólar, ele fechou em queda. O dólar fechou em queda ontem de 0,85 pontos percentuais a R$ 5,01. Então essa é a performance do dólar e essa é a performance do Ibovespa. Agora vamos analisar os melhores e piores desempenhos de ontem. Ontem tivemos como melhores CVC Brasil com 16,97 pontos percentuais. Grupo Natura, sabe por que a Natura teve esse resultado tão bom? Por conta dos resultados da Avon que foram agregadas a ela, por conta da aquisição. Ela divulgou resultados e a Avon está trazendo bons resultados com a Natura. 16,25 pontos percentuais. Banco Inter com 15,18 pontos percentuais de alta. Gol com 12,09 pontos percentuais de alta. E MRV com 10,91. E entre piores desempenhos nós temos PetroRio com 6,44 de queda, 3R Petróleo com 4,35 de queda, Vale com 2,64 de queda, Bradespar com 1,90 e Petrobras com 0,03. Então aqui temos melhores e piores desempenhos de ontem. Vamos a um breve, giro. Eu sempre falo panorama, vamos dar um giro no cenário mundial. Os mercados europeus e índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa na manhã dessa quinta-feira, enquanto as bolsas asiáticas fecharam com ganhos, depois que os principais índices registraram ganhos acentuados à medida que os preços das commodities esfriaram ontem. Investidores seguem monitorando a guerra na Ucrânia e as flutuações nos preços das commodities. Os ucranianos acusaram aviões russos na noite de ontem de bombardear um hospital infantil na cidade de Mariupol, apesar de um acordo de cessar-fogo para permitir evacuações. Enquanto isso, o Kremlin acusou Washington de travar uma guerra econômica contra a Rússia.
de fato, depois que o governo Biden anunciou a proibição de importações do petróleo russo. O Reino Unido também prometeu eliminar gradualmente as importações russas até o final do ano. Ontem os preços do petróleo tiveram forte queda e as bolsas subiram forte em meio a algumas sinalizações de uma saída diplomática para a guerra, o que eu acabei de mencionar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky repetiu que está disposto a considerar alguns compromissos para acabar com os combates na Ucrânia, uma postura que mantém desde o início da guerra, acrescentando que não permitiria uma traição ao seu país. Ele disse à Bild TV que o outro lado também deve estar disposto a fazer concessões, afinal, essa é a ideia, né? Concessões. Ainda não podemos falar sobre detalhes. Nessa quinta, ontem, ocorreu uma reunião entre os ministros das relações exteriores da Ucrânia e da Rússia para uma nova rodada de negociações sobre a guerra entre os dois países. Então, por isso que essa reunião, ela trouxe otimismo, né? Estava marcado, mas não trouxe muitos progressos. Após a reunião, eles disseram que a Rússia continuaria na sua ofensiva contra a Ucrânia e a procura de uma rendição de Kiev, mas não conseguirão. Na atividade econômica, os investidores aguardam agora pela reunião do Banco Central Europeu, que ocorre às 9h45, daqui 30 minutos, em busca de respostas sobre como a invasão da Ucrânia pela Rússia afetará a política monetária da região. Também teremos os números da inflação nos Estados Unidos, são um destaque do dia e pode aumentar ainda mais as expectativas para a reunião do Fed na próxima semana. Além disso, as reivindicações iniciais semanais do auxílio-desemprego estão programadas para sair hoje. Por aqui, os principais destaques são dados de venda no varejo e geração de empregos formais, divulgadas pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no Brasil. Muito bem, então vimos um breve panorama geral das notícias no mundo e no Brasil. Vamos agora a uma notícia específica do cenário internacional, que tem muito a ver com a reconstrução da Ucrânia, porque quando nós analisamos os noticiários, a Ucrânia está destruída, e isso vai envolver muito a economia, não só da Ucrânia, mas a economia de toda a Europa, porque vai envolver as construtoras, vai envolver mão de obra local, vai envolver mão de obra de todo o redor. E olha que interessante, como que vai ser feito isso? Câmara dos Estados Unidos aprova lei de financiamento de 13,6 bilhões em ajuda à Ucrânia. Bilhões de dólares. Então isso já é para começar a reforçar a economia da Ucrânia. A Câmara dos Estados Unidos votou na noite de quarta-feira, dia 9, ontem, para aprovar um projeto de lei de financiamento maciço do governo, que inclui 3,6 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia, enquanto o país do leste europeu luta contra a invasão da Rússia. O Congresso está correndo contra o relógio antes do prazo de sexta-feira, dia 11, quando o financiamento do governo está previsto para expirar, mas não é esperado um encerramento. Isso em parte porque muitos legisladores estão ansiosos para demonstrar apoio à Ucrânia em meio ao ataque da Rússia contra o país. Como parte do esforço, a Câmara também aprovou um projeto de lei para estender o financiamento do governo até terça-feira. É importante isso, porque a ideia era que se ajudasse com armas, exército, e isso não aconteceu. Era o que a Ucrânia esperava. Eu achei muito interessante quando eu vi uma notícia assim, o presidente da Ucrânia pedindo ajuda, né? OTAN, venha nos ajudar. Aí a Torre Eiffel pintada, iluminada com azul e amarelo, né? Aí um monumento lá de Paris, da Berlim, Londres, pintado lá, iluminado de azul e amarelo. Quer dizer, tamo junto, mas não tamo, né? Se vira aí que o problema é seu. Então, já que não vai ajudar, pelo menos manda dinheiro, né? Então, difícil, guerra é difícil. Então vamos lá, a notícia do cenário local. Petrobras tenta evitar repassar volatilidade do petróleo a preço de combustíveis. A Petrobras afirmou na noite de quarta-feira que está buscando evitar o repasse do salto nas cotações do petróleo após a invasão da Ucrânia pela Rússia para os preços dos combustíveis das suas refinarias.
No início dessa semana, duas fontes disseram a Reuters que executivos da Petrobras buscariam a aprovação do governo para aumentar os preços dos combustíveis, com a defasagem entre os preços internacionais do petróleo e as cotações locais dos combustíveis sendo vista em cerca de 30%. A Petrobras afirmou em comunicado ao mercado que segue monitorando os desdobramentos da disparada do petróleo em seus negócios, buscando evitar passar essa volatilidade no curto prazo causado por eventos conjunturais para os seus preços locais. E ela vem enfrentando muita pressão para abandonar o método atual de atrelar os preços domésticos de diesel e gasolina às cotações internacionais. Então, o que está acontecendo? Tem a volatilidade lá fora. Vimos o preço do barril explodir de 60 para 130 dólares o barril. Críticas do presidente à situação, porque ele falou não dá para repassar esse preço, principalmente porque vai subir demais a gasolina e vai acabar com a popularidade dele em época de pré-eleição. E ele falou, não, vamos tirar esse custo dos acionistas. Aí o que aconteceu? O preço da ação caiu e quem é acionista vai vender, não quer pagar esse preço. Então, o que a Petrobras diz? Que está fornecendo pareceres técnicos enquanto o Congresso discute maneiras de evitar que o preço dos combustíveis suba. Então estão fazendo reuniões para discutir subsídios, talvez mudando o ICMS, mas na realidade isso aí só vai jogar o problema para frente. E a companhia esclarece que auxilia e apoia discussões sobre posicionamentos técnicos de forma transparente. Enquanto isso, a CVM cobra interferência do governo, porque não pode, né? Eles são maiores acionistas. É um problema, o problema existe, estamos em guerra, o preço sobe, e se o preço sobe, existe a possibilidade, a necessidade de repassar. Se repassar, nós consumidores vamos ter que arcar e nós investidores também vamos sofrer. Guerra todos sofrem, é o que eu acabei de falar. Não tem como não sofrer, né? Uns pagam com a vida, outros perdem suas casas, outros pagam mais caro no combustível. É guerra, não tem vencedores numa guerra, é o que eu estou falando todo dia. Agora vamos falar sobre a ferramenta Inside. Update na XPMOls. Clique aqui para você ver. Você conhece a ferramenta Inside? A Inside é uma casa de análise onde os analistas analisam algumas empresas e você, investidor, fala onde eu vou investir, onde eu vou colocar meu dinheiro. Então você entra nessa ferramenta, olha as atualizações, clica aqui nas atualizações. Se você não enxerga tão bem como antigamente, amplia um pouquinho e aí você analisa cada atualização e olha, essa fundo imobiliário tem um potencial de upside, quer dizer, tem um preço aqui, se você paga 100, daqui a um tempo ele vai chegar a 124. Essa é a ideia. E aí você vai ler e vai entender. Está aqui o racional. Não vou ler tudo porque não é essa a ideia. A ideia é que você leia e que você entenda o que está acontecendo. Então vamos aqui à conclusão do assunto. Tudo tendo sido lido aqui. Com a gradual volta à normalidade do país, o segmento de shopping centers vem melhorando seus indicadores e resultados. Portanto, 2022 deve ser um ano melhor do que 2022 e 2020 e 2021, já com um crescimento expressivo nos indicadores, versus 2019, período pré-pandemia. Então, qual é a ideia? Leia esse relatório, conheça essa empresa, conheça o que está acontecendo e entenda por que eles recomendam que você conheça, compre esse fundo imobiliário e entenda por que ele tem esse potencial de compra. Tá vendo aqui? Eles recomendam que você compre, mas só compre se for legal para você, se for interessante, se for do seu gosto conhecer esse fundo imobiliário que tem um potencial de 24,2%. Fundo imobiliário é muito bom para quem gosta de rentabilidade, dividendos mensal, tá bom? Muito bem, agradecemos a sua atenção, agradecemos a sua companhia, desejamos a você, vamos pôr na tela maiorzinho, isso, desejamos a você um bom dia, desejamos a você bons cafés e bons negócios, até mais, tchau!